Agora as notícias internacionais. O primeiro-ministro palestino anunciou a renúncia ao governo. O governo da Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia ocupada, apresentou a demissão ao presidente Mahmoud Abbas. O presidente, de 88 anos, tem sido muito criticado pela impotência diante dos bombardeios israelenses na faixa de Gaza e do aumento da violência na Cisjordânia ocupada. Desde os confrontos de junho de 2007, a liderança palestina está dividida entre a Autoridade Palestina de Abbas, com um poder limitado na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, e o Hamas, que governa a faixa de Gaza. Stayé afirmou que a próxima etapa exige novas medidas governamentais e políticas que levem em consideração a nova realidade na faixa de Gaza e a necessidade urgente de um consenso interpalestino. A demissão do executivo foi anunciada depois que países da região e vários governos ocidentais pediram uma reforma da Autoridade Palestina que, a longo prazo, poderá ficar à frente do governo na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Quem chega agora para fazer uma análise sobre essa e outras notícias é Kleber Galerani, professor de Direito e Relações Internacionais. Kleber, boa tarde. Qual é a análise que você faz sobre a renúncia do primeiro-ministro palestino? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde aos telespectadores da Conexão Record News. Nós observamos que tanto Mohamed Shtayyeh quanto o seu gabinete já não tinham mais a legitimidade necessária à continuidade à frente da Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina foi criada em meados da década de 90 como sendo um governo temporário até que se encontrasse um caminho para o reconhecimento propriamente da Palestina como Estado. Entretanto, nós bem observamos, como foi indicado na reportagem, aquilo que era um controle mais amplo tornou-se um controle esfacelado, uma vez que perdeu o controle de Gaza desde o ano de 2007. Observa-se, então, uma divisão dos palestinos nas autoridades que estão ali estabelecidas entre a região da Cisjordânia e também a faixa de Gaza. Esse determinado governo que estava instalado, cujo primeiro-ministro era Shtayyeh, nós observamos que já vinham tendo apoio, de modo que houve uma pesquisa, por exemplo, no final do ano passado, indicando que 92% dos entrevistados queriam a renúncia desse governo ali estabelecido. Mas a própria autoridade palestina está em xeque. Mais de 60% dos palestinos querem que essa autoridade palestina seja dissolvida. Então, há pressões internas e há pressões externas, como foi bem indicado por parte dos países ocidentais, em particular os Estados Unidos da América, que tem indicado na possibilidade, se houver uma reforma da autoridade palestina, de haver algum tipo de controle também sobre a faixa de Gaza, fortalecendo uma unidade maior do povo palestino. Na prática, hoje, nós observamos mais uma crise diante de um contexto que já está bastante conturbado. Jonathan. Professor, ao mesmo tempo em que a gente acompanha essa notícia, a renúncia, Israel anuncia um plano de evacuação de civis de Rafah, na faixa de Gaza. Qual é o objetivo militar neste momento? Jonathan, nós percebemos que aquela região mais ao sul da faixa de Gaza é uma das últimas fronteiras para o controle por parte das forças de defesa de Israel. Nós observamos que houve uma série de deslocamentos desde outubro da população palestina e hoje, nesta região, nós temos mais de 1 milhão de pessoas. E nós observamos que o norte, boa parte dele já foi controlado por parte das forças de Israel. Agora a fronteira ao sul. O grande desafio ao sul é a grande contingente populacional que está ali direcionado. E nós observamos que há até uma resistência por parte de alguns aliados de Israel, justamente indicando que sem um plano crível para retirar os palestinos dessa região, como por exemplo se posicionou nos Estados Unidos da América, se torna bastante difícil uma atuação militar.
Entretanto, nós observamos que tivemos uma entrevista agora nesse final de semana de Benjamin Netanyahu, indicando que esta última fortaleza de comando do Hamas não ficaria sem atenção, indicando que, de algum modo, haverá um avanço por parte das forças de Israel para tomar o controle dessa determinada região. Então, começar esta operação, diz ele, é uma questão de tempo, uma vez que nós também temos em negociação alguns acordos para cessar fogo temporário, para a entrada de ajuda humanitária. Não há um entendimento de que não haverá esse ataque, mas apenas que esse ataque talvez possa ser dilatado no tempo, pode ser que demore um pouco mais. O risco é um grande massacre humanitário, o risco é que nós tenhamos, num contexto que já está bastante conturbado, num contexto em que a crise humanitária é aguda, uma operação como esta, numa região extremamente povoada, certamente indicará aí um grande desastre humanitário. É uma operação que os analistas indicam que demorará meses, embora a autoridade ligada à parte de Israel diz que demorará algumas semanas. Certo é que o conflito está longe do fim e tende a se agravar, Jonathan. Professor, outra notícia que eu quero acompanhar a sua análise é sobre o Parlamento da Hungria, que aprovou nesta segunda-feira a candidatura da Suécia para aderir à OTAN, após 18 meses. A adesão foi aprovada com 188 votos a favor. 6 votaram contra a medida. O país enfrentou diversas barreiras que incluíram a difícil negociação para obter a aprovação da Turquia, processo concluído em janeiro. Para ingressar na OTAN, é preciso a aprovação de todos os integrantes da organização. Após o aval, a Suécia será convidada a se tornar oficialmente o 32º membro do acordo militar. Por que é importante, professor, para a Suécia fazer parte da OTAN? Jonathan, se nós observarmos o contexto geopolítico, a Suécia, bem ao norte da Europa, ela tem uma fronteira muito próxima da Rússia. A organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, foi criada no contexto do final da Segunda Guerra Mundial como sendo um bloqueio ao avanço da então União Soviética. Com a derrocada da União Soviética, no final da década de 90, nós observamos que a Rússia assumiu muitos desses papéis. E nesses últimos anos, nós observamos uma ascendência cada vez maior de uma política russa mais agressiva. Basta ver aquilo que nós estamos observando na Ucrânia. Com a entrada da Suécia na organização do Tratado do Atlântico Norte, nós temos um fortalecimento desses países da região da Europa e alguns outros países ocidentais, contribuindo para a própria segurança da Suécia, indicando então que, de algum modo, se houver algum tipo de ataque a um dos países da OTAN, os demais se mobilizarão para enfrentar esse ataque ali estabelecido. Por isso, da existência da Suécia. Mas, como foi bem indicado na reportagem, havia a necessidade de uma aceitação unânime, ou seja, todos os países, todos os parlamentos, todos os legislativos dos países que compõem a OTAN deveriam autorizar o ingresso sueco nesta organização internacional. E o último bastião, né, o último limite era a Hungria. E a Hungria, agora, com esta autorização, abre portas para que a Suécia ingresse à OTAN, fortalecendo a organização e também fortalecendo a sua própria defesa, Jonathan. Pois é, falamos aí sobre o conflito no Oriente Médio, também essa decisão agora da Suécia fazer parte da OTAN. E eu quero trazer uma notícia que é um pouco mais próxima da nossa realidade, pelo menos dos nossos vizinhos, porque a Argentina tem neste momento a pior inflação em 30 anos. Uma pesquisa revela que mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza, situação que está gerando uma onda de greves pelo país. A empregada doméstica Norma Caliçágia, de 53 anos, já estava no limite da pobreza quando, em janeiro, o governo deixou de entregar gratuitamente os medicamentos que o filho dela precisa para um tratamento. Primeiro, Norma se endividou. Neste mês, precisou optar entre os remédios e a comida. Priorizou a saúde do filho e passou a comer graças às doações. O
caso de Alberto Martínez, de 69 anos, é ainda mais drástico. Ele vive da aposentadoria mínima e de bicos como pintor e eletricista. Mas os aposentados perderam 40% do poder de compra no último ano. Primeiro, Alberto optou por usar a aposentadoria apenas para pagar uma pensão e também passou a comer graças às doações. Em janeiro, o dinheiro já não foi suficiente nem para a pensão. Alberto passou a morar na rua. Se melhorar um pouquinho, para mim é muito, porque a situação na que estou é difícil. É difícil ficar na rua, desabafa Alberto. A pobreza na Argentina subiu de 49,5% em dezembro para 57,4% em janeiro, atingindo 27 milhões de argentinos. É o nível mais alto dos últimos 20 anos. Nunca na história argentina a pobreza subiu tanto em tão pouco tempo. Eduardo Donza é investigador do Observatório da Dívida Social e um dos autores do estudo. Ele explica que a desvalorização de 120% do peso argentino em dezembro fez a inflação disparar enquanto os salários se mantiveram estagnados. E o pior, a pobreza em fevereiro deve ficar em 60% e tende a piorar antes de melhorar. O histórico aumento da pobreza na Argentina em apenas um mês é consequência da política econômica de choque do presidente Javier Milei. Para recuperar a inflação acumulada entre dezembro e fevereiro, os sindicatos pediram um aumento de 85% no salário mínimo. O governo só concedeu 30% e a partir do mês que vem. O resultado dessa disputa salarial é uma onda de greves pelo país. Uma greve de ferroviários afetou mais de 1 milhão de pessoas. A principal terminal ferroviária do país, que costuma ficar assim, tornou-se um deserto. Os ônibus não deram vazão a tanta gente. Na semana que vem, param os servidores do Estado. Os caminhoneiros também ameaçam cruzar os braços. E a Confederação Geral do Trabalho avalia se vai a uma segunda greve geral em março, quando Javier Milei completa 3 meses de mandato. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, avisou: o presidente Javier Milei não vai recuar nem um centímetro. Professor Kleber, tenho pouco tempo para o senhor responder uma pergunta complexa, mas é possível reverter essa crise econômica na Argentina em pouco tempo, num curto prazo? Dificilmente, Jonathan. Nós percebemos que um contexto gerado há várias décadas certamente terá aí que medidas a serem tomadas pelo governo possam surtir os seus efeitos a médio e longo prazo. Como foi bem dito, a situação piorará ainda mais para eventualmente melhorar, porque nós estamos falando de uma aposta. Já vivemos no Brasil um contexto de hiperinflação e nós sabemos o que é esse determinado contexto. Infelizmente, nós não temos uma solução de curto prazo, Jonathan. É isso, a gente tem que acompanhar para ver o que vem pela frente. Professor, obrigado pela entrevista, boa semana. Obrigado, bom trabalho.